Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é erosão e manejo sustentável no solo. Nessa aula aprenderemos sustentabilidade de solos, erosão, definição e seus tipos principais, impactos ambientais de erosão, técnicas de manejo sustentável do solo. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte aí o joinha e vamos para a aula. Sustentabilidade de solos. Sustentabilidade é a satisfação das necessidades humanas, físicas, econômicas e sociais, sem comprometer o futuro das novas gerações, com o objetivo de oferecer recursos e oportunidades iguais a todos. Um dos componentes mais afetados pelos impactos ambientais são os solos. Por isso, é necessário pensar em formas de realizar um manejo sustentável. Então, quando falamos de sustentabilidade, queremos pensar no uso dos recursos hoje e também no futuro, nas próximas gerações. Então, a gente precisa melhorar esse uso, ter um uso mais consciente, pensar mais no meio ambiente. E um dos componentes que é muito degradado ambientalmente são os solos, porém eles não são tão levados em consideração pela maioria da população. Então é possível pensar e remanejar esse solo para que ele seja cada vez mais sustentável. O intemperismo e erosão são dois processos relativos à transformação do relevo, nos quais ocorre o desgaste e o transporte de sedimentos. O intemperismo e os impactos ambientais já foi falado numa aula anterior, que é complementar a essa. Vai aparecer um izinho aqui em cima da tela. Se você quiser passar por essa aula, se você não tiver assistido antes dessa, eu te recomendo assisti-la primeiro. Então, você pode clicar aqui no izinho e ir direto para ela. Ou então, você pode esperar chegar ao final da aula e clicar no ícone que vai aparecer no final da tela, ok? Erosão, o que é? Erosão é composto por 3 etapas: o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas com efeito da ação dos agentes erosivos, tais como água, ventos e seres vivos. Então, aqui ao lado tem uma imagem da erosão. Esse primeiro processo aqui, que é o meteorização, ele é intemperismo do tipo físico. Então, quem já assistiu a aula de intemperismo sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, volta lá na aula para poder assistir. Então, depois que tem o intemperismo químico, começa o transporte. Aí, esse processo principal aqui, que é o de levar o pedaço quebrado para um outro lugar, esse processo é o chamado de erosão. Mas a erosão em si é essa retirada, transporte para outro local e deposição em outro local. Se a gente imaginar, por exemplo, uma serra, um local alto, a gente sempre vê descendo, umas pedrinhas, um pedaço de solo, um pedaço de coisa descendo. Então, esse processo de estar descendo é o que a gente chama de erosão. Mas a erosão é desde o processo de qual saiu, o processo de quebra é o intemperismo. A partir de quando essa partícula saiu desse local, desceu e foi parar em outro local, apenas quando ele termina de chegar nesse último local, que seria a sedimentação, é que a gente fala que a erosão foi completada. Então, se essa pedrinha está lá descendo, então desde o processo que ela está saindo da sua rocha original, até o local que ela vai parar, que ela vai sedimentar, essa ainda está no processo de erosão. Muitas vezes esse processo delonga muito tempo. Se estiver numa chuva muito grande, essa rocha pode ser transportada durante muito, muito tempo por vários e vários locais, até parar finalmente na área onde ela vai ficar por um bom tempo. A erosão é um processo natural e presente na dinâmica do planeta há milhares de anos, no tempo geológico. Ao longo dos anos, esse desgaste altera paisagens, cursos de rios, relevos, entre outros. Então, a gente tem essa mania de acreditar que a erosão é ruim. A erosão não é em si ruim, ela faz parte, é um processo natural, faz parte
da mudança do relevo. Se não existisse erosão, o relevo ia ser o mesmo sempre. Além disso, a gente tem que lembrar que o processo de erosão também ajuda a formar os solos. Então, é um processo que ele pode ser positivo, desde que, né, traga bons resultados. Erosão química e impactos. Erosão química é a perda da matéria sob forma de solutos, ou seja, substâncias que podem ser dissolvidas por um solvente. Nesse caso aqui que nós estamos falando, é na água. Esse processo também é chamado de lixiviação. Caracteriza-se pela perda de elementos químicos essenciais para o crescimento das plantas, como nitrogênio e potássio, dissolvidos e carregados nas águas. Então, pessoal, o solo ele tem vários nutrientes dentro dele, né? Ele é composto por vários tipos de elementos. Quando vem a lixiviação, que é esse processo de lavagem do solo, aqueles que são os solventes, né? Aqueles componentes que são mais leves quimicamente, assim podemos dizer, vão ser transportados com maior facilidade, até mesmo porque eles vão dissolver na água e a água vai mover-se, então eles vão ir embora junto com essa água. E a maior parte desses elementos que são levados junto com a água são justamente aqueles que as plantas necessitam. Então, esses solos perdem os nutrientes melhores para o plantio, podemos dizer assim, e por isso vão se tornando cada vez mais inférteis. Por isso que muitas vezes é preciso fazer a fertilização do solo, porque ele já perdeu todos esses solutos aí. Consequências: perda da produtividade agrícola, que é justamente por aquilo que eu acabei de comentar, elevada concentração de nutrientes das águas dos rios, lagos e mares, desencadeando um processo de eutrofização, levando à redução da quantidade de oxigênio e o crescimento excessivo de bactérias na água. Então, nessa imagem aqui ao lado, né, que é uma área de mar, e olhem só, tá vendo toda essa parte aqui verde? Tudo isso aqui são bactérias e algas que cresceram a partir da grande quantidade de nutrientes que tinha nessa água desse mar, tá? Por que tinha tantos nutrientes nessa água do mar? Porque na hora da lixiviação, não vem a água e tira os componentes principais, os nutrientes principais do solo? Para onde que essa água vai? A água não deságua sempre no rio, no mar. Então, essa água que vai para um determinado local, ela está indo cheia de componentes bons, né? Então, quando ele chega lá nos lagos, nos rios, nos mares, ele vai encontrar com bactérias que alimentam-se desses nutrientes, então elas vão se reproduzir muito rapidamente. E elas sugam aí esse oxigênio do local natural onde elas estão, então elas geram uma redução do oxigênio. Então, vários animais, peixes, etc., morrem por causa desse aumento das bactérias e algas nesses locais, tá? Então, é um processo muito importante. A gente vê muito em lagoas, principalmente, né? Aqui em Sete Lagoas, a gente já viu várias vezes isso acontecer. Erosão eólica é causada pelo vento ao transportar materiais que se desgastam das rochas e solos. Ao transportar as partículas de areia ou mesmo fragmento de rochas, esses sedimentos, ao longo de milhares de anos, desgastam as áreas que atingem, esculpindo arcos, rochas ou formando desertos pedregosos. Então, nessa imagem aqui ao lado é um arco, né, formado por essa erosão eólica. Isso aqui é no lugar que chama Parque dos Arcos, lá nos Estados Unidos. É mais intensa nas áreas de climas secos, áridos ou semiáridos, como nas planícies estadunidenses, próximas ao deserto do Colorado e no sul do deserto do Saara e outros locais. Então, por que a erosão eólica ocorre mais nesses locais? Porque são locais que o vento ocorre, né, com grande intensidade e não tem muita umidade, porque não tem a água, que é um outro agente também poderoso aí na transformação. Erosão hídrica. São dois tipos principais.
a pluvial, que vem das chuvas, e a fluvial, que vem dos rios. A pluvial é ocasionada a partir da transformação do relevo oriunda das águas da chuva. Agem com grande intensidade em algumas regiões do mundo, em especial nas áreas tropicais e equatoriais, onde a precipitação é mais intensa. Com isso, essas águas infiltram-se no solo, deixando-o encharcado e cheio de sedimentos propícios a serem carregados para outras áreas. Então, a erosão pluvial, que é aquela causada pelas chuvas, ela vai acontecer principalmente nos locais que têm mais chuva, né? Nas áreas que são tropicais e equatoriais, especialmente as equatoriais. Erosão fluvial é causada pelos rios ao longo do seu curso, nas suas margens e em seu leito. Podem ser mais comuns em áreas de elevada altitude e relevos montanhosos, pois a gravidade tende a tornar o rio mais veloz, deixando as margens mais suscetíveis ao processo erosivo. Então, esse é um processo muito comum também, que a maioria de nós já deve ter visto, que ao longo aí das margens do rio, do curso do rio, vai abrindo cada vez mais. Isso aí é por causa dessa erosão fluvial, porque o movimento da água passando pela margem, ela vai desgastando aquela margem e vai quebrando e abrindo cada vez mais. Erosão hídrica, impactos. Os sulcos erosivos são conhecidos como os caminhos d'água, sendo caracterizados por pequenos buracos formados pela ação das enxurradas, mas não são fáceis de serem recuperados. Então, eu trouxe uma imagem aqui do que seriam esses sulcos. São buracos, né, que abrem. A gente vê isso muito comum na cidade, nos locais que você encontra que não tem asfalto, né? Então, a gente vê, ou mesmo nos locais de asfalto, né? Às vezes acontece de abrir esses buracos, que a gente chama de sulcos. Já as ravinas são buracos maiores causados pelo transporte exagerado dos sedimentos, causado pela susceptibilidade devido a muita precipitação e baixa quantidade de árvores para segurar o solo com suas raízes. As ravinas são encontradas em encostas de morro que tiveram sua vegetação original retirada. Então, as ravinas já é um processo mais grave do que os sulcos, né? Ele ocorre principalmente quando o solo fica muito suscetível. Quando que isso acontece? Quando chove muito e não tem nada para proteger esse solo, que seria, por exemplo, uma vegetação natural que tivesse, né? E o impacto maior de todos são as vossorocas, que são processos mais graves que, em muitos casos, atingem o lençol freático. Surge a partir do agravamento das ravinas, quando a intensidade do desgaste aumenta, tornando o solo fraco e muito suscetível à formação de imensos buracos. A retirada da cobertura vegetal também contribui para o surgimento das vossorocas. Então, aqui ao lado tem uma imagem de uma vossoroca. Gente, é um buraco imenso. Eu já vi algumas vossorocas na época que eu fiz a faculdade de geografia. É impressionante o tamanho do buraco. Isso aqui dificilmente é convertido novamente, né? Porque depois de aberto um buraco desse, o solo está frágil, como que você vai conter o aumento dessa vossoroca? Degradação dos solos. Os solos degradados são aqueles que não exercem as funções como fornecer nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas e filtrar a água que abastece o lençol freático. Então, os solos degradados são aqueles que não têm os nutrientes básicos para poder se plantar, né? A compactação dos solos é uma forma de degradação física causada pela compressão das camadas superficiais com a passagem de máquinas como tratores, colheitadeiras ou, em menor escala, pelo pisoteio do gado nas pastagens. Pessoal, isso é basicamente compactar o solo pelo peso, né? Seria algo semelhante com asfaltamento, porque quando a gente asfalta, a gente também está impermeabilizando o solo. A compactação do solo, ele também impermeabiliza o solo, ele impede da água entrar. Então, isso é um problema muito grande, porque aquele solo ali não vai ter utilidade.
Pode-se dificultar ou impedir a infiltração da água no solo, aumentando o escoamento superficial e erosão hídrica, porque essa água não vai infiltrar mais nesse solo, porque ele está compactado. Como que a água vai entrar no solo que está impermeabilizado? Não tem jeito. Então, o que acontece? Aumenta o escoamento superficial, que seria aí essa água passando, que pode gerar aí as enxurradas. E também erosão hídrica, vai aumentar o poder de erosão da água, porque ela vai agir de maneira mais rápida. As áreas mais sujeitas à compactação do solo são as intensamente exploradas pela agricultura comercial, pois utiliza máquinas pesadas, assim como a pecuária intensiva, por causa do pisoteio do gado. Técnicas de manejo sustentável. Então, tem como evitar esses problemas ou melhorar alguns desses problemas que foram levantados aí anteriormente. Vamos conhecer algumas técnicas de manejo. Plantio direto. É o cultivo de plantas agrícolas sobre os restos vegetais do cultivo anterior, chamados de palha, evitando assim o revolvimento do solo. Essa camada de resíduos vegetais atua como proteção contra a água e contra o vento. Então, isso é muito comum acontecer, principalmente com plantações de milho, de cana. Então, deixa-se lá o restante, o que sobrou da plantação anterior, para proteger o solo. Rotação de culturas. Consiste na alternância entre o que é plantado numa mesma área, evitando o desgaste nutricional do solo e seu desequilíbrio químico e biológico. Eu trouxe aqui uma imagem de exemplo de rotação de culturas. Então, vamos observar primeiro a cor laranja. No primeiro ano, a cor laranja foi plantada aqui no A, depois ela foi plantada no B, depois no C, que seria o cultivo de trigo. Olha, tá vendo? Teve a rotação. E no quarto ano, ela vai voltar para o A. O segundo cultivo seria qualquer outro cereal, que ó, ele começa no B, passa para o C e vai para o A. E da mesma forma, essa outra área. Porém, essa área verde aqui, que está marcada de verde, ela é área de descanso. Ou seja, não vai ser plantado nada nela. Vai ser plantado trigo, um outro cereal e deixar essa área aqui sem plantio. Por que isso? Porque enquanto isso, o solo vai se recuperar naturalmente, recuperar seus nutrientes naturalmente. Então, vai dar para ele respirar e ele recuperar sozinho. Então, não vai ser necessário ficar fazendo a recuperação do solo o tempo todo. Integração lavoura, pecuária, floresta. É uma forma de rotação de cultura, só que mais complexa. O agricultor alterna entre o plantio da lavoura, o plantio de pastagem para gado e combina essas duas culturas com o plantio de árvores e de espécies nativas. Preservar matas ciliares de galeria e de encosta. A vegetação que cresce nas margens dos cursos d'água contribui para reduzir a erosão linear e a conservação da forma vegetal nativa nas encostas, sobretudo com declives superiores a 45 graus, inibe os processos de erosão laminar. Então, nós já vimos que a erosão nos rios e encostas é muito comum por causa da ação da erosão fluvial. Então, se tem plantas nas margens, então essa erosão vai ser mais difícil de acontecer, porque a gente sabe que a vegetação protege, de certa forma, o solo dessas erosões. Adubação verde. Cultivo de espécies vegetais, em geral da família de leguminosas, nos períodos de entre-safra, com o intuito de proteger o solo da ação das chuvas e dos ventos, bem como de aumentar a quantidade de matéria orgânica, que se transforma em adubo natural ao ser decomposta. Então, há uma maneira de, entre uma safra e outra, de determinados produtos, você, ao invés de deixar o solo esperando vir a próxima safra, porque tem um momento certo de plantar, você realiza uma plantação de espécies vegetais que ajudam a repor o solo, né, nesse período de entre-safra, entre uma safra e outra. E esse plantio vai ajudar o solo a permanecer produtivo e ter maior quantidade de matéria orgânica. Então, é benéfico tanto para o produtor quanto para o próprio solo e para o meio ambiente.
Manejo natural ou controle biológico de pragas. Controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser insetos benéficos, predadores e parasitoides, e de micro-organismos, como os fungos, vírus e bactérias. Então, seria a maneira mais correta de controlar os solos. Por quê? Ao invés de você colocar uma grande quantidade de agrotóxico para combater os insetos predadores, você utilizar a própria natureza, cultivando os outros insetos que combatem o inseto que está atingindo, a praga que está atingindo a sua plantação. E uma última técnica que é muito conhecida, que é curvas de nível. O plantio em curvas de nível consiste na produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno. Essa técnica é essencial para áreas íngremes. O processo ajuda a conservar o solo e contribui com o escoamento da água da chuva, fazendo com que ela se infiltre mais facilmente na terra e evite os deslizamentos. Então, você vai aproveitar essa modificação aí do relevo fazendo essas curvas de nível. Essas curvas de nível vão segurar a água ao longo do tempo, então vão evitar que a água venha com grande força. Então, elas vão evitar que essa água vá embora rápido, então também as plantas vão se beneficiar disso e vai diminuir bastante a erosão, principalmente nas áreas de encosta, que são aquelas que estão mais suscetíveis à erosão do que outras. Pessoal, acabamos mais essa aula. Inscreva-se, dê o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau.